Olá, está começando mais um programa na íntegra e hoje nós vamos falar sobre o CrossFit, que para quem não sabe é um programa de treinamento de alto impacto e alta intensidade. O esporte que vem se tornando queridinho de quem busca atividades físicas mais dinâmicas é também alvo de muitas críticas daqueles que consideram que a modalidade exagera na agressividade. Mas qual será a opinião de quem pratica o CrossFit? Isso e muito mais eu te conto agora na íntegra, não saia daí! E hoje eu vou conversar com dois atletas que praticam o CrossFit. Então, aqui no primeiro e segundo bloco, eu tenho aqui a convidada, é a Monique Campolina. Já pratica o CrossFit, seja muito bem-vinda, tá, obrigada. Monique? Monique, a gente queria conversar um pouco com os atletas de CrossFit, porque a gente sabe que é uma modalidade que tem crescido muito no Brasil e que as pessoas têm procurado muito, mas a gente sabe que existe às vezes um pouco de falta de informação, a pessoa não sabe direito o que é o CrossFit. A gente queria ver assim, do ponto de vista do atleta, o que é o CrossFit, Monique? Olha, o CrossFit ele é uma junção de algumas atividades, né? A gente sabe que existe o exercício funcional, existe o levantamento de peso, que é uma modalidade olímpica, e também tem um pouquinho daquelas práticas militares, né? Que a gente vê aí no dia a dia. E o CrossFit ele é uma junção de tudo isso, né? Só que de uma forma mais intensa, né? Que faça de fato assim o atleta chegar, né? A elevar essa frequência cardíaca e fazer com que tudo isso junto, né, forme uma nova modalidade. E como que você decidiu que você queria praticar o CrossFit? Como que você conheceu a modalidade? A gente sabe que é mais recente, né? Não é assim tão antiga aqui, principalmente no Brasil. No Brasil tem em torno de 8, 9 anos, né, que existe o CrossFit, né? Em termos mundiais já está aí com 15, 16 anos. E aqui realmente a modalidade tem crescido cada vez mais. Eu acho que ainda tende, né, a ter esse boom ainda, né, dentro do país. Mas eu entrei no CrossFit meio que trazida por uma amiga na época, e como você falou, existia e ainda existe, né, muito preconceito em relação à modalidade, e eu sempre pratiquei atividade física, desde capoeira, academia, né, tudo, né, assim, de uma forma mais intensa, mas eu tinha um pouco de medo da questão do CrossFit, pelo que as pessoas sempre disseram, né, a questão de machucar, de lesão e tudo mais. Então eu fiquei meio relutante na época, e na época dentro da academia também, o meu professor, né, da academia, ele tinha um certo medo, que ele sempre falou, não, você é muito competitiva, acho que você não vai poder fazer isso, porque você vai entrar, você vai querer, né, entrar de cabeça, você vai machucar, e eu fiquei meio com medo. Mas vim um dia, fiz uma aula, gostei, achei bacana, e aí um certo dia eu resolvi matricular e comecei a treinar. Isso aí já tem 2 anos hoje, né, que eu tô treinando. E comecei de uma forma mais leve, né? Na época eu ainda conciliava academia com o CrossFit. Só que chegou um ponto que eu parei de ir na academia, por exemplo, eu treinava 6 horas da manhã. Então já era aquela força para poder levantar. Força de vontade, né? Para acordar logo cedo. Exatamente. Então assim, aí chegou um ponto que eu acordava para ir para o CrossFit, mas eu não conseguia mais acordar para ir para a academia. E aí foi virando uma paixão mesmo, assim. Eu falo que de todas as atividades que eu pratiquei até hoje, assim, foi a atividade que mais conseguiu me prender, sabe? E vira uma paixão mesmo, sabe? Você acha que esse dinamismo, né? A gente sabe, assim, que não é um treino que você chega, às vezes na musculação a gente começa, depois tem uma preguiça de ir, tem que ficar lá sozinho, seguindo seu programa. O treino do CrossFit, ele é mais dinâmico. Você acha que isso atrai mais as pessoas mesmo, assim, a querer continuar, praticando, não desistir? Sim, pelo menos assim, o que a gente vê, né, de todos os atletas que a gente conhece, do pessoal que treina com a gente, é justamente isso, né? Porque às vezes a academia fica um pouco maçante, né? É o que você falou, assim, você chega, já tem uma ficha pré-determinada, você já sabe que tem aquele exercício que você não gosta de fazer, aí você fica, nossa, vou ter que fazer aquilo hoje, ou então às vezes você chega, tem que ficar esperando algum aparelho, alguma coisa, e isso dá um pouco de desânimo. E o CrossFit não, né? Na verdade, todos os dias é uma coisa nova, é uma coisa dinâmica, uma coisa mais intensa, e que eu acho que prende mesmo, né, a nossa atenção, assim. Então a gente chega na expectativa, o que vai ter hoje? Então, assim, nem sempre é divulgado, né, o exercício que vai ter. E, assim, e por ser uma atividade em grupo também, né, acaba um incentivando o outro. Você falou sobre essa questão dos movimentos funcionais, né? A gente ouve falar também muito em treinamento funcional, tem muito esse boom também, as pessoas têm procurado mais isso justamente pelo dinamismo. Quando a gente fala esse treinamento funcional, são movimentos do dia a dia que a gente já faz e pratica aqui de novo? Como é que funciona? Exatamente. Assim, as pessoas às vezes não conseguem, né, ligar uma coisa a outra, que falam, nossa, CrossFit é pesado e tudo mais, como é que eu vou relacionar isso ao movimento do meu dia a dia?
mas constantemente a gente está fazendo exercícios que a gente pratica aqui. Por exemplo, se cai alguma, né, uma caneta cai no chão e eu tenho que abaixar para pegar, é um movimento de agachar. Né? Então isso aí vai ser feito por uma criança e vai ser feito por um idoso da mesma forma, né? Então são movimentos do dia a dia. E que muitas vezes a gente faz errado, né? Esse de apanhar a coisa no chão, a gente costuma fazer errado. Exatamente, a gente acaba fazendo de uma forma errada. Quantas vezes, né, o pessoal, ou em trabalho mesmo, né, que o pessoal faça esse tipo de movimento e às vezes acaba fazendo de uma forma inadequada e depois está lá com uma dor na coluna, alguma coisa nesse sentido. E no CrossFit, né, a gente pega muito nisso, de aprender a fazer os movimentos de uma forma adequada, seja para o treino, seja para o nosso dia a dia mesmo. Né? Então, por exemplo, né, tem um outro exercício que a gente faz, às vezes, de sair carregando peso e caminhando com esse peso. Quem nunca foi no supermercado e voltou para casa cheio de sacola, né, tendo que carregar essas sacolas ali? Então, todos os movimentos, ele exige da gente uma postura adequada, né, uma respiração adequada também, para que a gente consiga executar da melhor forma, né, e de uma forma que realmente não cause lesão. E como que é, por exemplo, né, você falou que você já veio para o CrossFit, já tinha um histórico de atividade física, já praticava outras coisas, então você já tinha assim, né, um certo conhecimento, uma certa flexibilidade. E quando a pessoa vem para o CrossFit e ela nunca praticou exercício físico na vida, como que é essa recepção assim, dessas pessoas novatas? Às vezes vem procurando o resultado rápido, quero um mês, quero ficar com o corpo perfeito. E realmente existe essa mentalidade, né? O pessoal acha que o CrossFit vai mudar a vida da pessoa da noite para o dia. Realmente, assim, a atividade é muito intensa e ela tem um resultado muito bacana. Só que o CrossFit é um estilo de vida, né? Que não vai nos falar só da atividade em si, mas do que você vai fazer no seu dia a dia para poder focar nisso. Por exemplo, alimentação. Né? A gente tem que ter uma alimentação adequada, né? Seja para qualquer atividade ou até mesmo sem atividade. Mas o CrossFit, ele exige, né, esse tipo de cuidado para você trabalhar em conjunto. Então, muitas vezes o pessoal vem cru mesmo, né? Tem gente que nunca praticou atividade física. Claro, né, que se uma pessoa já tem um histórico anterior, né, de alguma prática, talvez ela vai ter um pouquinho mais de facilidade em determinados exercícios. Só que, da mesma forma, a gente tem pessoas que já fizeram N outras coisas e quando vem, né, para o CrossFit, sente uma diferença enorme, porque assim, a demanda é outra. Mas existe uma preparação, por exemplo, para ensinar os movimentos para quem chega e não está acostumado a praticar exercício físico? Para quem já fez, né? Assim, qualquer outra atividade é muito específico, né? Então a gente tem esse cuidado, né, de chegar e avaliar a pessoa, né, os níveis de flexibilidade, de mobilidade dela, a questão de força, porque a gente sabe que o CrossFit ele usa força, usa. Só que se uma pessoa não tem uma técnica adequada, de nada vai adiantar a força, né, em determinado ponto. Por exemplo, a gente dá esse exemplo mesmo dos homens, né? Tem muito mais força do que nós. Então, às vezes, um exercício que a gente vai demorar aí um bom tempo para fazer, eles vão conseguir fazer por terem força, né? Mas vai chegar um ponto que vai estagnar também. Se ele não tiver uma técnica que vai ajudar nessa progressão, isso fica um pouco complicado. Então, assim, todos os exercícios, eles são adaptáveis, né? Então, se eu chego, às vezes a gente chega, o pessoal assusta mesmo, né? Eu mesmo, quando entrei, nossa, queria fazer aquilo ali, que subia naquela corda, nossa, como que é isso, né? Não vou conseguir fazer isso. E tudo a gente vai fazendo de uma forma, né, como uma escadinha mesmo, ensinando a pessoa desde o primeiro passo, desde a forma a segurar numa corda, até a forma como ela vai fazer uma laçada, ou como ela vai segurar uma barra. Então, assim, as pessoas começam gradativamente, sem peso, sem carga, e à medida que ela for evoluindo, né, dentro das limitações dela, né, e da permissão do organismo dela ali, a gente vai podendo progredir isso para que ela consiga ir evoluindo, né, passo a passo em cada movimento. Então, mesmo sendo um exercício em grupo, existe um acompanhamento individual ali dentro das limitações do aluno. Acho que às vezes é isso que assusta muita gente. Você acha que você vai chegar aqui e vai ter que fazer tudo que todo mundo faz. Por ser uma aula coletiva, né, e a aula ser igual para todo mundo, fala, nossa, mas eu não vou conseguir carregar o mesmo peso que a pessoa ali está carregando. Mas não, tudo é adaptável para cada pessoa. Então, as pessoas não precisam ter esse medo de chegar e não dar conta, porque, né, ela tem que respeitar em primeiro lugar o limite do seu corpo. Os resultados aí, se feito direito, são garantidos, né? Isso aí, com certeza. Eu falo que, né, assim, eu sou um grande exemplo disso. Eu tive um resultado, assim, fantástico com o CrossFit, né, assim, né, notório, e eu pretendo continuar. Não trocaria hoje por outra modalidade. Não enxergo a minha vida sem o CrossFit hoje. Ok, a gente vai encerrar o primeiro bloco agora. O programa Na Íntegra vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. A gente vai continuar conversando aqui com a Monique, ok? Não saia daí.
Problemas com seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polab em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polab, polimento e lavação. O programa Na Íntegra está de volta e eu vou continuar a conversa aqui com a Monique Campolina, ela que é atleta, pratica o CrossFit, está contando aqui pra gente um pouco mais sobre essa modalidade que tem crescido cada vez mais. Monique, a gente falou um pouquinho, né, no primeiro bloco sobre essa questão do preconceito. Eu acho que existe muito essa questão, assim, as pessoas veem às vezes o CrossFit como um esporte mais agressivo. É verdade, assim, por exemplo, o risco de lesão no CrossFit é maior do que em outras modalidades, por exemplo, ou isso é um mito? Não, na verdade, assim, o CrossFit, por ser recente, né, existem poucos estudos ainda, tá, falando a respeito disso, mas dos estudos existentes, ele não causa lesão, né, a mais do que, por exemplo, um futebol ou qualquer outra modalidade, né. Dos estudos que a gente tem hoje, que existem esses estudos, a gente vê que o CrossFit, né, assim como o levantamento de peso, ele tem um índice de lesão até menor do que essas modalidades que a gente já tem disseminadas aí há mais tempo. Então, assim, cria-se mesmo esse mito por a atividade ser intensa, né, por ser uma atividade que exige essa força mesmo e exige, né, essa capacidade cardiorrespiratória também mais intensa, né, do atleta ali, mas bem praticado, como a gente falou, a questão da técnica, de você ter um acompanhamento, né, você tá ali com alguém te observando, com alguém te auxiliando, né, e te dando esse direcionamento, isso faz com que a pessoa consiga praticar de uma forma segura. E a gente vê também, eu pelo menos observo às vezes em redes sociais, a gente vê muitas academias, até academias grandes, renomadas, e elas tecendo uma série de críticas ao CrossFit, né? E a gente sabe que o CrossFit ele exige um espaço que tem que ser o box, não pode, você não vai abrir, tem um espacinho na academia, você vai colocar ali um CrossFit, não é assim que funciona. Você acredita também que às vezes essa crítica até vem nessa questão da competitividade, porque às vezes elas estão perdendo alunos, para os alunos estão migrando para um box de CrossFit? Acontece, né? Eu falo que porque foi o que aconteceu comigo, né? E assim como aconteceu comigo, eu tenho diversos colegas que, né, da mesma forma saíram da academia, né, pro CrossFit em si, né? Mas assim, a competitividade existe, né? Assim, em qualquer mercado, eu acho que é uma coisa saudável, né, para que aconteça, mas eu acho que cada um tem o seu espaço e que cada um deve respeitar o espaço do outro, né? E eu acho que são atividades que se completam também, né? Não é porque a gente está aqui no CrossFit que eu não vou fazer um reforço muscular, que é uma coisa que a academia vai poder me dar, né? Inclusive eu preciso disso. Então às vezes a gente está aqui, eu tenho um tempinho, eu vou ali no fundo, faço um treino de musculação para poder me dar esse reforço, né, para poder aumentar a minha força para um certo movimento. Então, assim, a gente sabe que existe às vezes essa rivalidadezinha, né, mas ao mesmo tempo também eu acho que esse preconceito ele tem caído um pouco por terra, porque a gente vê muitos profissionais, né, da academia em si, da musculação, incorporando os movimentos que a gente usa hoje no CrossFit, né? Então, de certa forma, muitos desses profissionais eles já enxergam como benéficos, né, esses exercícios, e por isso mesmo eles estão fazendo uso disso na rotina diária dos alunos deles lá. Então, assim, eu acho que, né, a tendência é que se cresça, né, e assim, e que cada um respeite o espaço do outro. Cria essa complementação entre um e outro, né? É para trabalhar em conjunto mesmo. E falando dessa questão dos movimentos, né? Você falou dos movimentos funcionais, do levantamento de peso. Quais outros equipamentos assim que são comuns, né, na prática do CrossFit? A gente vê aí os anéis, a gente vê às vezes um pneu, de trator, a gente fica assustada, não sabe como é que funciona. O CrossFit ele usa
né, desde atividades sem nenhum tipo de aparelho, né, seja um abdominal, um agachamento livre, até atividades também, né, com alguns equipamentos. Por exemplo, a gente tem as barras, né, a gente tem as anilhas, são anilhas diferentes, né, às vezes o pessoal assusta na hora que vê o tamanho das anilhas, né, mas assim, né, nada diferente do que já existe, assim. Temos remos também, bicicletas, né, aparelhos específicos de abdominal, né, temos as bolas com carga para poder jogar na parede, né, que é o wall ball que a gente chama, e assim a gente tem diversos outros equipamentos, né, muitos desses equipamentos, como eu disse, já estão incorporados dentro do dia a dia da academia, igual, né, os kettlebells, né, halteres, os dumbbells, né, que a gente chama aqui de dumbbell. Então são aparelhos às vezes que não tem muita diferença, assim, né, as barras, né, que a gente usa, as cordas, então, né, tem alguns aparelhos que são sim específicos da modalidade, mas muitos deles já incorporados no dia a dia, tanto do exercício funcional, né, das academias de atividade funcional, como das academias de musculação também. Agora, quem decide, né, vou começar a praticar o CrossFit, vou fazer uma aula experimental, é ideal que faça, por exemplo, né, uma consulta às vezes com o médico antes, para fazer um exame, para ver, checar o coração, para ver como é que está todo o sistema. A gente sabe que é ideal para qualquer atividade, né, mas se recomenda no CrossFit que se faça essa avaliação antes de iniciar? É o ideal, né, porque assim, a gente não conhece, né, a pessoa que está ali praticando, né, e até nós mesmos, né, quantos de nós às vezes desconhece alguma patologia que a gente tenha ou alguma limitação, né, até osteomuscular nesse sentido, e né, só indo ao médico mesmo para a gente poder saber. Então, o ideal é que para qualquer atividade mesmo, né, a pessoa fizesse, né, esse check-up aí para poder ver se ela tem uma condição, né, cardiorrespiratória legal, porque realmente exige muito, né, então assim, você saber das suas limitações ali é bacana, né? Então, assim, é uma precaução, né, que acho que todas as atividades deveriam ter mesmo. Agora, como é que funciona essa questão da competição dentro do CrossFit? A gente, quando visita, assim, eu já visitei um box, já assisti o pessoal fazendo aula, você vê que é muito agitado, todo mundo competindo, fazendo uma coisa, e acho que até isso que dá um certo, não, quero ir lá praticar, porque é legal, é diferente, não é aquela coisa maçante como a gente já tinha falado. Dentro do box, né, quando vocês fazem atividade, existe ali uma competição de grupos e depois também vocês competem, lá um box vai competir com o outro, como é que funciona tudo isso? A competição existe, né? Assim, dentro do box, né, assim, a gente existe essa competição porque, assim, toda a questão de resultados, né, ela é pautada tanto em questão de cargas quanto em questão de tempo, né, quem termina mais rápido e tudo mais. Então, assim, a modalidade por si só, ela é uma modalidade competitiva. E hoje, como, né, as competições, né, a nível mundial, elas têm sido cada vez mais frequentes e mais difundidas aí, então acaba que a modalidade tem esse quê da competição mesmo. E é uma competição que é saudável, né? E é aquilo dentro do que eu disse, assim, a competição ela existe, mas ela tem que se limitar ao ponto da segurança, né? Porque assim, a gente sabe que isso vai acontecer, né? Não foi a primeira vez, nem vai ser a última, que às vezes você está lá, você tem pouco tempo de treino, aí às vezes você vê alguém carregando mais peso que você com menos tempo de treino. Mas às vezes é uma questão de técnica, né? E às vezes até existe um pouquinho, né? Um homem chega e vê uma mulher carregando mais peso que ele. Aí o cara olha assim, nossa, né? Eu tenho que fazer, tenho que carregar mais peso. Isso aí é uma competição que a gente tenta abolir mesmo, sabe? Porque ela pode ser perigosa, né? Às vezes a pessoa, porque assim, o treinador ele tá ali para acompanhar, mas também ele não tem como saber a capacidade. Às vezes a pessoa se sentindo mal e continua fazendo aquilo. Então isso é uma coisa que a gente tem esse cuidado, sabe? Assim, de tentar limitar isso mesmo. Se a gente vê que uma pessoa não tem condição de fazer aquilo, que ela não tem como estar carregando aquele peso, né? Assim, de dar a orientação mesmo. Claro que a gente não pode obrigar. Se você quer carregar um peso, você vai pegar, vai carregar, mas é um risco de se lesionar. Então, por isso, essa questão de segurança. Mas, mais do que essa competição, eu acho que a competição mais saudável aí é de você contra você mesmo, sabe? Porque é um vencer limites todos os dias. Então, por exemplo, eu vim para aula hoje, eu não consegui fazer um determinado exercício. E eu vou ficar com aquilo ali, assim, gente, eu tenho que conseguir, né? Eu vou ter que conseguir. Então, você vencer seus próprios limites, eu acho que é a melhor competição que existe, sabe, dentro da modalidade. E isso é possível porque você vê um processo evolutivo, né? À medida que você vai trabalhando, você vai, né, ali insistindo no movimento, uma hora você acaba conseguindo fazer, né? E ainda fazendo ele dentro das técnicas com segurança, eu acho que
né, assim, o resultado aí evolutivo de fato, é satisfatório, sabe? E mesmo você que já pratica, né, o CrossFit, você falou cerca de 2 anos, né, já praticava outras atividades físicas, você ainda tem muitos desafios pela frente hoje no CrossFit? Sempre, eu falo que sempre tem uma meta, né, tem um exercício que às vezes você faz, mas não faz, né, com tanta, né, assim... Com perfeição. Com tanta perfeição, e às vezes você quer melhorar isso. Então, às vezes sai o movimento, mas ele não sai tão limpo, né? Não sai um movimento bonito, às vezes. Então, às vezes a gente fala, não foi bonito, mas foi. Saiu, mas a gente sempre quer melhorar, né? Seja conseguir levantar, né, uma carga mais alta, né? A gente tem dentro do CrossFit, né, a questão do PR, que a gente fala que são os Personal Records, que é justamente isso, né? Você vai tentando melhorar a sua capacidade, seja do número de repetições de um determinado exercício, seja de uma carga que você utiliza para fazer um outro exercício. Então, assim, né, eu tenho muita coisa ainda que eu pretendo fazer, e assim, a gente se estipula um tempo, né? Às vezes fala, sabe, para primeiro semestre aí eu quero fazer um determinado exercício. A gente fica ali treinando, né, pegando pesado essa ali, questão de estimular, né? Para poder fazer, para conseguir fazer e fazer com perfeição, né? Ok, e vou agradecer você a presença. A gente vai terminar com você aqui o segundo bloco, porque no próximo bloco a gente vai conversar com o Gustavo Paiva, outro atleta. Muito obrigada, tá, Monique, pela entrevista. E a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o Gustavo Paiva, que vai continuar falando pra gente aqui um pouco mais sobre o CrossFit. Não saia daí. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Só o Zap tem as melhores ofertas e uma busca rápida, fácil e completa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel num Zap. O programa Na Íntegra está de volta e agora o meu convidado é o Gustavo Paiva, ele também é atleta de CrossFit. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E a gente vai continuar conversando com ele aqui sobre todas as questões do CrossFit. A gente já conversou um pouquinho com a Monique, ela já contou pra gente aí como que foi o início dela na atividade. E agora a mesma pergunta para o Gustavo. Como você descobriu o CrossFit, Gustavo? Carol, eu, com a Monique, eu já pratiquei, vim de outros esportes, eu já fiz capoeira há muito tempo, fiz musculação e eu descobri o CrossFit quando eu treinava jiu-jitsu. Eu era atleta de jiu-jitsu e comecei a praticar o CrossFit para poder me auxiliar no jiu-jitsu, para eu melhorar o meu preparo. Eu ia para os campeonatos e eu comecei a ver uma diferença muito grande nisso. Eu comecei a perceber que o CrossFit funcionava. Aí, com o tempo, eu fui largando o jiu-jitsu, gostava mais de treinar CrossFit do que jiu-jitsu e acabei fazendo essa transição. Acabei ficando só no CrossFit e daqui estou até hoje. Como você, né, você falou assim, você passou para o CrossFit, né? A gente sabe que a Monique falou com a gente, é uma modalidade de vida, estilo de vida, né? Não é só uma atividade física. Muda tudo mesmo no dia a dia, você observa os resultados além dessa questão assim, da prática do jiu-jitsu, mas no próprio dia a dia mesmo, alimentação, disposição para trabalhar. Ah, com certeza. E é engraçado que acontece de forma paulatina. Aos poucos você percebe que chega a sexta-feira, você não quer mais ficar até tão tarde na rua, você não quer mais comer mal, você quer estar bem para você treinar. Então, sim, muda muito, vira um estilo de vida mesmo. Assim, você passa a organizar a sua vida ali, a sua rotina, para você conseguir estar bem, para você treinar, para você chegar na hora no box, para fazer um treino bacana. E quanto tempo dura esse treino, Gustavo? Olha, geralmente 1 hora, a não ser que você tenha um treinamento mais intenso, que você tenha outros objetivos dentro do esporte, 1 hora. E agora, pode praticar todo dia, né? Vocês que já praticam há mais tempo, praticam todos os dias da semana, tem os dias de descanso, como é que funciona? Você pode praticar todos os dias, desde que você pense o seu treino para ser praticado todos os dias.
A gente trabalha no CrossFit com o conceito de periodização. Então, dependendo da intensidade do seu treino, você pode treinar todos os dias. Se você fizer treinos mais intensos, alguns dias da semana, talvez seja necessário que você descanse outros. Você pode sim, desde que seja feito com inteligência, com planejamento, sim. Agora, você pode também, por exemplo, né, fazer o CrossFit, por exemplo, 3 vezes a semana. E aí você intercala, às vezes, com outra atividade, por exemplo, como uma natação, uma atividade mais leve. Existe também esse planejamento de intercalar ou quando é CrossFit, é só CrossFit? Não, tem muitas pessoas, principalmente quando elas estão naquele momento, estão conhecendo o CrossFit, que elas, assim, elas não largam a atividade originária delas. Elas ficam ali conciliando. É muito comum musculação e CrossFit. Ou natação e CrossFit, isso acontece sim. Não tem problema nenhum, desde que você faça com orientação e com planejamento. Você não pode extrapolar em um, aí extrapola no outro, aí vai extrapola de novo. Se você fizer com planejamento, você pode sim. Agora a gente estava falando aqui, né, nos bastidores, aqui, essa questão de fisioterapia. Quando você chega, né, o CrossFit virou seu estilo de vida, você é um atleta, se você quer ir para a competição, é necessário ter um acompanhamento, por exemplo, com um fisioterapeuta, para ver seu condicionamento e o que precisa resolver? Ou isso aí mesmo vai ser só para quem é muito profissional? Olha, Carol, eu sou suspeito porque assim, eu tenho um fisioterapeuta maravilhoso, eu tenho um acompanhamento que para mim faz muita diferença. Eu acredito muito na fisioterapia. Eu acho que mesmo que você não trabalhe em grandes intensidades, mesmo que você não seja um atleta, eu particularmente acho que vale muito a pena você ter um acompanhamento com um fisioterapeuta, sim, porque a gente quer sempre estar bem, né? A gente quer evitar que você perca um treino às vezes por causa de uma dor, por causa de um mau jeito, por causa desse tipo de coisa. Então eu acho que vale muito a pena sim. E na verdade hoje essa fisioterapia, a gente fala fisioterapia, a gente até acha assim, a pessoa está com algum problema, foi procurar um fisioterapeuta, mas na verdade a gente até entrevistou o seu fisioterapeuta e ele falou pra gente sobre essa questão da fisioterapia de prevenção de lesões. Então assim, você não precisa estar lesionado para procurar um fisioterapeuta. Não, com certeza, é uma questão de prevenção mesmo. É para você, hoje eles estão antecipando a abordagem, né? Você faz a a fisioterapia para evitar que você venha se lesionar. E você observa que isso tem dado certo, você faz o acompanhamento e tem resultados positivos. Eu tenho tido um resultado muito positivo com essa fisioterapia preventiva, sim. E agora que você observa também, né, como atleta, a gente falou um pouquinho com a Monique também, essas pessoas que chegam aqui às vezes para procurar o CrossFit e acreditam que em um mês elas vão ter aí, né, o corpo ideal, esteticamente falando aí. O que você tem a dizer para essas pessoas? Tem que vir com cuidado, tem que repensar, como é que faz? Pois é, a gente está vivendo, o ser humano está vivendo um momento em que ele está muito imediatista, né? Ele quer as coisas para ontem, ele quer que tudo aconteça muito rápido e às vezes ele esquece que existe todo um processo, às vezes ele vê o resultado e não percebe que há um caminho que tem que ser percorrido. Eu acho que assim, essa primeira iniciativa de procurar o CrossFit, ela é louvável, é ótima, bacana demais, mas tem que ser feito com parcimônia. A pessoa tem que entender que existe um processo. Ela vai ter resultado? Vai. Mas eu acho que como nada na vida, não acontece da noite para o dia. Eu quero que você fale para a gente também, uma coisa que a gente conversou também, sobre essa questão, às vezes, a gente estava comparando o CrossFit com os treinamentos funcionais, você falou muito essa questão, assim, de ensinar a pessoa a fazer o exercício. Então, às vezes a pessoa acha que vai chegar aqui, o treino dura 1 hora, vai fazer 1 hora, exercício de intensidade, e você falou assim, não, às vezes gasta quase meia aula aí para poder ensinar a pessoa certos movimentos. Sim. Tem toda essa preparação sempre mesmo, até para evitar mesmo que a pessoa faça de maneira errada e acabe se lesionando. Ah, não, com certeza. E é engraçado porque a Monique falou da questão do preconceito no CrossFit, eu mesmo já tive, porque às vezes você vê, como a gente disse, o resultado. Às vezes é a pessoa subindo lá a corda 5, 6 vezes, fazendo aqueles movimentos ginásticos mais complexos e não percebe que horas e horas e horas e horas de trabalho, de treinamento técnico para a pessoa se habilitar a fazer aquilo. Então, assim, o treinamento técnico no CrossFit consome-se em grande parte da aula. E você vai passar pelo mesmo exercício 1, 2, 3, 5, 10 vezes na sua vida como atleta e sempre vai perceber que ainda existe alguma coisa que tem que ser lapidada, que tem que ser melhorado, que assim, que mesmo que esteja bom,
ainda comportam a melhora com o treinamento. Você hoje observa e tem desafios ainda dentro do CrossFit? Nossa! Eu acho que eu tenho mais desafios hoje do que quando eu entrei, porque à medida que você treina, você começa a perceber como você precisa treinar, como é complexo, como os detalhes são importantes e por outro lado também isso te dá uma satisfação muito grande, te dá gosto de continuar, porque assim, você ficar estagnado, qualquer coisa é muito ruim, né? Se você chegar assim, não, beleza, cheguei aqui, para onde que eu vou? Não, todo dia tem um desafio novo. Agora, o CrossFit, né, ele como modalidade, ele incorpora novos exercícios, por exemplo, tem que ficar atento aí, você explicou pra gente como é que funciona, né? Tem essa marca do CrossFit e tudo. Costuma aparecer novos exercícios? Ah, não, agora o CrossFit vai incorporar esse exercício novo. Costuma manter um padrão aí, o que já tem, já está completo, já serve? Não, o CrossFit é um organismo vivo, sabe, Carol? A gente está sempre acompanhando o que está acontecendo nos games, né, que é o campeonato mundial do CrossFit, e vira e mexe aparece alguma coisa nova, seja um implemento novo, um movimento novo, uma nova forma de fazer um movimento antigo. Nesse aspecto, o CrossFit é muito dinâmico, porque assim, você trabalha com a melhora, com o aperfeiçoamento dos movimentos que você já conhece e com essa questão de conhecer novos movimentos que são propostos. Inclusive, se eu não me engano, recentemente foi implementado a atividade aquática no CrossFit. Você faz exercícios na piscina, aí você sai, faz a parte terrestre, volta para a piscina, volta para a terra. Então, assim, eles estão sempre mudando, eles estão sempre buscando inovar nessa questão dos desafios, para a pessoa realmente não ficar estagnada. Então, quem gosta de uma atividade mais dinâmica mesmo, o CrossFit é a melhor eu acho opção, que está no lugar certo. Pode vir, ok, Gustavo, vou agradecer a presença. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Gente, a gente vai encerrar mais um programa na íntegra. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E se quiser sugerir entrevistados ou mandar opiniões sobre programas, temas, é só mandar um e-mail para o contato etvnews@gmail.com ou enviar o WhatsApp para o número de telefone que aparece aí na sua tela. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.